Bom dia, esta é a nossa tertúlia de maio, né? Eu agradeço o convite do professor Hélio Bigliomini para proferir essa palestra. O tema que nós escolhemos foi sobre a aplicabilidade do conhecimento molecular na atual prática médica. É um tema que a gente considera bastante importante, visto que muitos dos conceitos e dos novos conhecimentos moleculares são úteis já hoje, né, na nossa rotina, no diagnóstico, na compreensão do mecanismo das doenças e também do ponto de vista terapêutico para diversas condições clínicas que têm como base genética, né, do mecanismo da doença envolvida. Nessa aula a gente programou então de falar sobre alguns conceitos gerais da medicina molecular, técnicas usualmente utilizadas, né, durante a avaliação de mecanismo ou de diagnóstico do paciente, falar propriamente sobre o diagnóstico de algumas condições e qual é a aplicabilidade que a gente vê dessas técnicas moleculares, importância desse conhecimento molecular na análise de classificação das doenças, reconhecimento de prognóstico, identificação de biomarcadores evolutivos e como a medicina molecular é importante e tem sido importante nos últimos anos no desenvolvimento de novos fármacos, de vacinas e até de terapia gênica, que hoje também já temos várias aprovações. Então, começar com um conceito básico, né, em biologia molecular, que é exatamente o DNA, a fita de DNA, a dupla fita antiparalela do DNA, lembrando que o sentido de leitura da fita pela enzima e, no caso, com repercussão na expressão gênica, é sempre um sentido 5' 3', tanto na fita, então, sense como na fita antisense. Um componente importante de toda essa história é o gene. O gene, ele nada mais é do que uma sequência do DNA que codifica, por exemplo, uma proteína. Então, nós temos nos cromossomos de todas as células cerca de 30.000 ou 33.000 genes que estão presentes, mas nem todos esses genes são expressos em todas as células. E é exatamente, vamos dizer, do conjunto total de 30 e poucos mil genes, ao redor de entre 2 e 3 mil genes são expressos em cada célula. E essa expressão, que é seletiva de cada tipo celular, é o que dá a característica da célula, é o que dá a sua especialização, né, celular, e, portanto, alguns genes são expressos, a maioria dos genes não são expressos em cada uma das células. A expressão do gene, esse gene ele tem uma estrutura sequencial que é bem conhecida. Os genes têm uma região que a gente chama de codificadora do gene, composta de exons e introns. Junto ou precedendo, né, essa região codificadora, existem regiões reguladoras ou próximas ao gene, ou mesmo à distância, e que são reguladoras da expressão desse gene. O quanto esse gene vai se expressar num RNA mensageiro e, subsequentemente, numa proteína. Existe, então, esse dogma central da biologia molecular de que os genes, eles transcrevem a um RNA mensageiro, e essa transcrição do RNA mensageiro, agora no citoplasma, é traduzida em proteínas. Então esse é o dogma central da biologia molecular. Como que a expressão gênica ocorre, né? Como a gente disse, uma primeira etapa seria, aqui em cima a gente percebe uma sequência de um gene, a região 5' originária, o exon 1, que é aquele primeiro exon codificante, né, da proteína, e depois o intron, exon, intron se alternando. E a região final chamada de 3'. A primeira coisa que ocorre é a transcrição, então, desse gene a um RNA. Inicialmente, um RNA imaturo. Então, esse RNA imaturo ainda está no núcleo, ele sofre um capeamento na porção 5', depois uma clivagem com uma poliadenilação na porção 3', até que, com a retirada dos fragmentos codificados pelo intron, a gente tem só a sequência no RNA mensageiro maduro da sequência codificada pelos exons. E aqui sim nós vamos ter então um RNA maduro,
por exemplo, um RNA mensageiro que tem a capacidade de sair do núcleo, migrar para o citoplasma, se dirigir até o sistema de síntese proteica, ou seja, onde esse RNA vai ser então traduzido até a proteína. Bem, essa transcrição que ocorreu, ela pode ser modulada e, em geral, ela é modulada da seguinte forma. Aqui está o gene a ser transcrito. Existe uma maquinaria de transcrição que é acoplada, ela é fechada, próxima à região do gene a ser transcrito. Aqui tem a enzima polimerase, que será então uma RNA polimerase, que vai transcrever com a síntese do RNA inicialmente imaturo. Existe uma região que a gente chama promotora, existem várias regiões, eu mostrei aqui uma região mais central, que é o Tata Box. Existe um elemento muito importante que é o elemento responsivo. Esse elemento, ele dá especificidade a este gene que vai ser expresso nessa célula. Então, se este gene vai ser expresso nessa célula, o elemento responsivo, ele sofre então a ação de proteínas nucleares, que a gente chama de fatores de transcrição, e esses fatores de transcrição vão ser capazes de, se ligando nesse elemento responsivo e aglomerando essas proteínas que são coativadoras e ativadoras, fechar essa alça de transcrição e ativar então a transcrição do gene. Existem outros níveis de regulação da transcrição que seriam, por exemplo, o tipo de promotor, promotores mais fortes ou promotores mais fracos, o tamanho de repetições presentes nessa região reguladora, sendo que quanto maior o tamanho dessas repetições, o número de repetições, menor é a transcrição, então existe uma certa regulação nessa região. E uma regulação muito importante, né, em humanos é exatamente a metilação do DNA. Lembrando que toda vez que as citosinas presentes nessa região reguladora do gene estiver metilada, essa metilação é capaz de silenciar a expressão gênica e, portanto, neutralizar a transcrição de um RNA mensageiro. Um outro componente importante da modulação de expressão gênica é exatamente a regulação da tradução até proteína. Então, com o RNA mensageiro produzido, né, ele então se dirigirá ao citoplasma, vai se ligar nos ribossomos e traduzir a proteína. Essa ligação do RNA mensageiro nos ribossomos para poder gerar a proteína pode ser bloqueada por microRNAs. Então, o que são microRNAs, né? São pequenas sequências de média de 20, 22 bases nucleotídicas que são capazes de se ligar diretamente ao RNA mensageiro e induzir a sua degradação ou seu silenciamento em relação à tradução. Outro aspecto muito importante que eu vou comentar a seguir é que os microRNAs, além de terem ação naquela célula, eles vão ser envoltos por uma membrana e serem liberados para fora da célula, vão ter uma extrusão fora da célula, então, e vão ter uma ação parácrina em outras células, outros tecidos, e podem ser detectados, inclusive, na circulação, e eu vou falar sobre isso um pouquinho depois, tá? Aqui está a sequência normal de síntese de um microRNA, essa é a sequência clássica de síntese, existem outras sequências, então existe um gene que codifica o microRNA e a sequência é muito parecida com a de um RNA mensageiro mesmo, né? É produzido inicialmente um microRNA imaturo que sofre algumas transformações, esse RNA parcialmente maturado, ele é então transferido, né, translocado para o citoplasma. No citoplasma ele perde a dupla fita e fica com uma fita única principal, que é essa fita guia em vermelho, e que será o microRNA ativo maduro. Esse microRNA maduro, ele se liga no RNA mensageiro de forma específica na sequência, e isso atrai um complexo que é o complexo RISC. Esse complexo RISC, ele vai então definir o destino desse RNA mensageiro.
ou ele vai ser completamente neutralizado, ou ele vai ser inclusive degradado e eliminado. Esse é um exemplo de como o microRNA age sobre o RNA mensageiro. Então aqui está a fita do RNA mensageiro, a região 5' a região 3'. Esta será a chamada Open Reading Frame, que é o trecho do RNA mensageiro que vai codificar uma proteína. Tá? Aqui está o início da tradução da proteína no ribossomo. Então, este RNA mensageiro, na sua porção 3', ele recebe então a ligação dos microRNAs presentes naquela célula naquele momento. Se for uma conexão completa do microRNA em relação à sequência do RNA mensageiro, isso faz com que haja clivagem e degradação completa do RNA mensageiro. Porém, se não for uma ligação, um pareamento completo, o que vai acontecer é um acúmulo de microRNAs nessa região 3' do RNA mensageiro, e isso impedirá o RNA mensageiro em sua capacidade de induzir a tradução da proteína. E vejam que um mesmo RNA mensageiro pode receber influência de diversos microRNAs a depender daquele momento celular. Vou voltar naquela característica que eu citei do microRNA, que ele é produzido então, né? Ele tem a sua ação naquela célula, mas ele então é envolto nessas vesículas, que são chamadas de exossomos, exportados para fora da célula, ficam na corrente sanguínea durante dias, horas, e a partir daí eles entram em outras células tendo seu efeito parácrino. Este dado aqui é muito importante porque me permite identificar a quantidade de microRNA presente na circulação, que vai refletir a quantidade de microRNAs produzidos naquele conjunto celular. Então a quantificação de microRNA circulante é um reflexo do que está acontecendo no intracelular. Bom, eu agora vou partir para discutir um pouquinho algumas técnicas moleculares que são úteis, né, como a gente vai abordar no diagnóstico de algumas doenças. Para a gente entender qual é o melhor teste, qual é a melhor técnica molecular a ser escolhida, a gente deve primeiro conhecer um pouco sobre a doença a qual nós estamos pesquisando. Então, qual é a doença, né? Qual é a herança dessa doença? É uma herança mendeliana? É uma herança não mendeliana? Lembrando que o imprinting é uma forma específica, peculiar, de metilação, no qual só um dos alelos é expresso, ou o alelo paterno ou o alelo materno. Então, isto é uma herança não mendeliana padrão imprinting, não é? E outra coisa importante é saber se a doença com a qual eu estou lidando é uma variante, ela é secundária a uma variante germinativa, ou seja, todos os tecidos daquele indivíduo têm aquela variante, portanto eu posso colher a amostra de qualquer um dos tecidos, ou se é uma mutação somática. Se é uma variação somática, ela vai estar presente só naquele tecido afetado pela variante. Portanto, a coleta da amostra deve ser direcionada ao tecido afetado, às células afetadas, e não dá para colher de outro tecido. Outra coisa importante é qual é o gene, ou quais são os genes associados a essa doença que eu estou pensando. Então, primeiro, existem genes já conhecidos para essa doença? É gene único, é uma doença monossômica, ou ela é uma doença poli, né? Quer dizer, qual é a herança? É uma herança monogenética ou poligenética? Se essas variantes descritas na doença já são bem conhecidas, às vezes eu conheço o gene, eu conheço algumas variantes, mas que cobrem muito pouco, vamos dizer 10%, 15% da doença explicada por variantes conhecidas. Então esse é um problema a ser resolvido. Então as variantes são conhecidas, quantas são? Elas cobrem tudo que a gente precisa de diagnóstico naquela doença. Para essa doença existe o que a gente chama de hotspot, quer dizer, aquele gene alterado, ele é alterado em geral no mesmo local, naquele mesmo setor, aquela variante ela é comum e repetitiva. Existem várias doenças que são assim, não é? E por último, conhecer o padrão da variante. Quer dizer, a gente está lidando com uma doença relacionada a uma macrodeleção, a uma microdeleção, a variantes de ponto.
Essas variantes, além de ponto, têm inserções, têm microdeleções. Então, a depender do tipo de variante que eu espero para aquela doença que eu estou avaliando, eu vou escolher o melhor teste, né, para poder fazer o diagnóstico. E muitas vezes eu não conheço, eu não sei todos os genes que estão presentes, ou eu não tenho ainda um conhecimento suficiente de qual é o gene que possa estar envolvido naquela condição. Então essas são condições em que eu preciso uma metodologia mais geral, por exemplo, um sequenciamento exômico ou um sequenciamento genômico, no qual eu consigo avaliar falhas, né, variantes em múltiplos genes ao mesmo tempo. Isso pode ser feito como um painel, né, quando eu conheço um grupo de genes afetados, ou então um exoma completo, um genoma completo, quando eu não conheço quais são os possíveis genes afetados. Existe um número grande de técnicas possíveis para diagnóstico, eu vou me ater a algumas técnicas que são de uso mais corriqueiro, mais prático hoje em dia. Tá? Então, a primeira coisa, a PCR convencional, conceitualmente, ela é muito importante para quando eu tenho uma sequência gênica e eu sei a região onde ela provavelmente está afetada e eu quero estudar aquela região, a primeira coisa que eu posso fazer é ampliar o material genético dessa região, então aumentar o número de cópias daquela região, para que eu possa depois desenvolver outros estudos de identificação das variantes. Então, neste caso, a PCR convencional é dessa forma, né? Aqui está uma fita sense, a fita anti-sense, eu construo, sintetizo primers que vão parear tanto com uma fita como com outra, e com a amplificação da PCR são aquecimentos e resfriamentos que fazem com que, no aquecimento, as fitas se abram, os primers entram, a polimerase copia cada uma das fitas e duplica a fita. Então, nesse período de extensão existe a duplicação e depois o fechamento. Então, esse é um ciclo de PCR que vai sendo repetida múltiplas vezes. Então, quando eu repito esse ciclo, por exemplo, 5 vezes, e eu partir de uma cópia, né, ou de uma dupla cópia, de uma dupla fita, eu vou ter, então, 32 cópias daquele fragmento. Quando eu tenho 20 ciclos, eu já tenho 1 milhão de cópias. Então é uma coisa exponencial, onde eu aumento muito a quantidade de DNA específica da região que eu quero estudar. Uma técnica muito útil hoje, que está largamente disponível em vários laboratórios, é uma técnica muito usada para quantificação, por exemplo, quantificação de número de cópias de vírus, né? É uma técnica muito usada. Então, o que tem nessa técnica? A PCR em tempo real, ela tem aquele fragmento de DNA que eu estou amplificando múltiplas vezes por PCR, ele vai ser marcado, esse fragmento, por fluorescência, ou seja, uma sonda ou intercalante do DNA, e eu consigo marcar com fluorescência. Então, no começo, eu tenho apenas uma fluorescência de fundo pequena, e num determinado ponto eu vou começar a ter um número de cópias cada vez maior, a fluorescência vai aumentando, e essa fluorescência ela fica 10 vezes maior do que a fluorescência basal de fundo. E, portanto, eu digo que aqui é o limite, né, o ciclo limite para a detecção da fluorescência. Então, vamos dizer que nesta figurinha apareceu esse ciclo limite ao redor de 22 ciclos, por aí. Tá? Então, eu precisei de 20 ciclos de amplificação para detectar. Isso quer dizer que eu tenho um determinado número de cópias de saída. Nessa outra figura eu estou exemplificando assim, quer dizer, se aquele ponto que eu mostrei anteriormente for o 4, e isso quer dizer que eu precisei de 20 ciclos para começar a detectar, neste daqui, esse exemplo número 3, eu amplifiquei com muito menos números de cópia. Vamos dizer que aqui eu consegui detectar com 15 ciclos. Então, nessa figura 3 de amplificação, isso quer dizer que eu parti de um número de cópias bem maior do que nesse daqui. Então aqui eu precisei, por exemplo, de 20 ciclos e aqui eu precisei só de 15 ciclos para chegar no ponto limite. E aqui mais ainda, aqui mais ainda. Então, quanto mais para a esquerda, menor
o número de ciclos necessários para a identificação da fluorescência, significando que quanto mais à esquerda, maior número de cópias iniciais do DNA eu tenho. E esse, então, é um exame quantitativo que dá para me dizer, se eu estiver medindo, por exemplo, cópias virais, dependendo do ciclo que eu detecte, eu vou saber se o indivíduo tem um maior número de cópias ou menor número de cópias. Uma outra técnica que usa a PCR é a chamada PCR digital, é o mesmo princípio que a gente usou nas outras duas. Aqui a diferença é que a partir da amostra de DNA de sangue periférico, o que a gente faz? A gente particiona essa amostra, então fragmenta essa alíquota de DNA e fragmenta em múltiplos poços. São nanopoços, em geral, você pode fazer de 10, 20 até 30 mil nanopoços ou nanogotas, e cada uma das gotas vai ter ou não o DNA. E todas que tiverem o DNA vão dar uma reação de PCR positiva e isso vai dar uma quantificação final. Então este método dá uma quantificação absoluta para aquela amostra que eu estava avaliando e eu vou saber exatamente o número de cópias que eu tinha no ponto de partida. Uma outra técnica que tem sido muito utilizada hoje é a técnica de sequenciamento. Quando eu tenho mutações conhecidas, mutações prováveis, eu consigo desenhar um trecho de sequenciamento direcionado àquele ponto da variante, né? E para isso o sequenciamento de Sanger ainda é um método útil. Né? Como é que é esse sequenciamento? Então aqui está, por exemplo, uma fita sense e uma fita antissense, aqui está a sequência, né, com as bases de pareamento, e o que vai acontecer é, a cada ponto da síntese, né, quer dizer, eu vou amplificando essa fita e vou adicionando as novas bases. Então aqui eu estou indo nessa fita, adicionei a base T, eu estou indo nessa fita, adicionei a base C e assim por diante. Qual é a diferença desta base, que é uma base de finalização, de terminação da síntese? Ela, ao invés de ser um deoxinucleotídeo que permite colocar a próxima base a seguir, esse dideoxinucleotídeo ele faz um stop na reação e ele não permite a adição de uma nova base. Então toda vez que entrar uma base dideoxi, a síntese dessa fita vai terminar naquele ponto. Feito isso, eu corro uma eletroforese e eu vou ter fitas de tamanho diferente correndo num capilar de eletroforese. Quanto menor o tamanho aqui, se ele tiver uma base só, é o primeiro a entrar, 2 bases é o segundo, 3 daí por diante. Então eu vou conseguir ter uma leitura de qual é a base que está passando de acordo com o fragmento, o tamanho do fragmento ordenado por essa eletroforese. A leitura final, tá certo? Vai ser então de um eletroferograma, no qual eu consigo identificar a onda T, a onda G, a onda A e a onda C. Eu peguei aqui um exemplo, né, em que um indivíduo homozigoto normal, ele tem dupla onda C, ou seja, os 2 alelos materno e paterno, neste ponto tem a base C, desculpe, a base G. Neste caso, é um heterozigoto, tem a base G em um dos alelos e tem uma base T junto também. Então, um heterozigoto, né, GT. E aqui é o indivíduo homozigoto doente, mutado. Ele tem os 2 alelos materno e paterno como base T, tá certo? E deveria ser uma base G. Então, com esse sequenciamento, eu consigo identificar a variante, identificar se essa variante está em heterozigose ou em homozigose. Isso, do ponto de vista diagnóstico, é extremamente importante e relevante. Nos últimos anos, eu diria, nos últimos 15 anos talvez, aquele sequenciamento de Sanger em muitas situações é substituído por um sequenciamento de larga escala, muito mais rápido, que permite um sequenciamento exômico total ou genômico total. Quer dizer, quando eu falo exômico, eu estou dizendo amplificar os exons de todos os 30 e poucos mil genes, ou então um sequenciamento genômico mesmo, amplificar exons e introns de todo o genoma. Então esse sequenciamento, ele é feito então em larga escala, é um sequenciamento bastante eficiente, e ele basicamente ele tem as seguintes etapas, né? Eu parto de um template de DNA,
eu fragmento esse DNA, eu coloco marcadores, adaptadores nesse DNA para saber qual é o fragmento de DNA que eu estou capturando, eu construo essa biblioteca, tá certo? Que me permite, inclusive, juntar várias amostras de vários indivíduos ao mesmo tempo, porque cada uma delas está marcada com adaptadores diferentes. Eu coloco essa biblioteca para amplificar numa fase sólida, onde aqui eu tenho as sequências de captura de todas essas sequências que eu coloquei, de todos os adaptadores que eu coloquei, e a partir daí vai ocorrer essa amplificação. É uma PCR, né, porém em fase sólida. E ao final eu tenho então uma amplificação de vários fragmentos, que é vista dessa maneira, eles são fluorescentes também, é percebida a fluorescência, e a partir daí eu consigo, com bioinformática, ordenar as bases na sequência que ela seria esperada. E, por exemplo, nesse caso, era esperada uma base G, e na maioria das fitas que foram sintetizadas entrou uma base T, mostrando que existe uma variante neste ponto exato do sequenciamento. Bem, então vamos partir para uma segunda parte da aula, que é para discutir um pouquinho um outro conhecimento paralelo, que além desses conceitos moleculares e das técnicas, também foi oferecido ao longo desses últimos 30, 40 anos, que são as vias de sinalização, de transdução do sinal intracelular. Então, existem inúmeras vias, essa figura resume de uma forma bem ampla, só para que a gente tenha uma noção panorâmica geral, né, da complexidade do sistema, os múltiplos receptores de superfície, alguns receptores nucleares direto e todas as vias envolvidas, tá certo, nesse funcionamento celular. Eu vou selecionar uma via só para exemplificar a importância de conhecer essas vias para que a gente possa utilizá-las na compreensão da doença, no diagnóstico e no planejamento terapêutico. Então eu selecionei aqui um receptor, que é o receptor FGF, do fator de crescimento fibroblástico. Então, quando o fator se liga ao receptor, ele induz a dimerização do receptor. Esta dimerização aproxima a porção intracelular do receptor e a fosforilação dessa porção intracelular do receptor. Essa fosforilação inicial desencadeia a ativação de diversas vias intracelulares citoplasmáticas e com efeitos sobre a expressão dos genes nucleares. Então, no caso dessa via, né, a ativação desta via, esta via é uma via inibitória, na verdade, e a ativação dessa via faz com que haja um controle de proliferação, crescimento e diferenciação celular. Vamos ver o conhecimento aplicado específico numa doença. Aqui eu estou chamando a atenção para uma variante que ocorre numa condição clínica que é a acondroplasia. A acondroplasia apresenta, né, o paciente com acondroplasia, uma variante patogênica nessa porção transmembranosa do receptor, do FGF, né? Então é o receptor tipo 3 do FGF. Essa mutação ativa constitucionalmente essa via, porque ela mantém a dimerização contínua dessa via. E isso faz com que essa via, então, RAS, MAP quinase, seja ativada continuamente. Esta ativação da via gera um efeito inibitório sobre a proliferação das células da cartilagem de crescimento, por exemplo, a diferenciação das células da cartilagem e a produção da síntese da matriz extracelular. Então, nesta ativação contínua da via, existe um bloqueio completo da proliferação das células da cartilagem, que é o que clinicamente a gente conhece como acondroplasia. Bem, o que esse conhecimento detalhado permitiu, né? Permitiu planejar a terapia na acondroplasia. Então, conhecendo este conceito da via inibitória, conhecendo de que existe uma outra via paralela, a do peptídeo natriurético tipo C, que age no receptor NPRB ou NP2, né, tipo 2. Então, o que vai acontecer?
uma vez ativada esta via é inibitória da via do FGFR3. Então, se eu hiperativar essa via, eu consigo bloquear aquela hiperfunção ativadora. Outras coisas já tinham sido tentadas, né? Anticorpos dirigidos ao receptor, anticorpos dirigidos ao fator de crescimento fibroblástico, falsos receptores simulando o FGFR3 para poder competir pela FGF. Então, existem vários modelos que já tinham sido testados e ainda continuam sendo testados, tá certo? Inibidores de fosforilação da tirosina, a meclizina que usa diretamente, age inibindo essa via MAP kinase diretamente. Então, existem vários pontos que a gente pode atuar nessa via para poder neutralizar aquele efeito inibitório contínuo que existe na acondroplasia. Hoje, o que é disponível, e é um tratamento hoje feito regularmente em pacientes com acondroplasia, é o uso do vosoritide. O vosoritide, ele é um análogo sintético do CNP, do peptídeo natriurético atrial, que se liga nesta via, ativa esta via e inibe, portanto, a via do FGFR3, liberando a cartilagem de crescimento para poder ter um crescimento normal. Então este é um tratamento direcionado exatamente no ponto, na via onde o problema existe na doença. Agora eu vou usar um outro conceito, que é de que maneira a gente pode usar o conhecimento molecular agora para classificar as doenças. Essa classificação molecular ela é muito importante para se desdobrar num prognóstico evolutivo, por exemplo, seja prognóstico evolutivo da doença ou um prognóstico evolutivo de resposta ao tratamento da doença. Então, vou usar como exemplo o câncer gástrico, né? Existem 4 diferentes modelos de mecanismo tumorigênico nesse tipo de neoplasia, né? Então, a mais frequente é esse de instabilidade cromossômica, mas existe também essa instabilidade microsatélite, existem os tumores que são genomicamente estáveis, existe o induzido pelo EBV, que também é muito conhecido. Então, vamos entender como, classificando de acordo com o tipo de variante encontrada, eu consigo enxergar o prognóstico da doença. Então aqui está o exemplo, né? A hora que eu classifico desta maneira, observem que os tumores genomicamente estáveis têm um prognóstico de sobrevida livre da doença muito pior do que os outros. Então a gente consegue identificar um grupo específico de risco que merece então um acompanhamento e um tratamento diferenciado. Existe um outro biomarcador também para tumores e que usa os conceitos moleculares, que é a quantificação de DNA proveniente do tumor. Quer dizer, existem, por causa das variantes, por causa das mutações observadas, sequências de DNA fragmentadas das células tumorais que circulam e que a gente pode detectar. Então, observem que fragmentos, né, de tumor circulante, quando detectados, que é aqui em vermelho, eles determinam um prognóstico muito pior evolutivo para esses pacientes. Então esse é um marcador importante da terapia e do acompanhamento de follow-up dos pacientes. Esse marcador de segmento, ele não precisa ser um DNA. Aliás, hoje o mais comum é fazer esses marcadores utilizando o microRNA ou outros tipos de RNA. Aqui tem um painel que junta, né, microRNAs, RNAs mensageiros e outros RNAs maiores, mostrando que a gente consegue identificar os pacientes com maior risco evolutivo e qual é o comportamento desses pacientes durante o tratamento neoadjuvante quimioterápico desses pacientes. Tá? Então, isso se chama de biópsia líquida, é um conceito extremamente importante que usa aquele conceito de que os microRNAs eles circulam de forma estável em exossomos e, portanto, eu posso medir isso na circulação. Aqui é um outro exemplo de uso de microRNA para enxergar prognóstico evolutivo, é um biomarcador. Aqui nós estamos lidando com
pacientes com câncer de mama metastáticos, né, e que a gente vai avaliar qual é o comportamento de resposta desses pacientes durante a quimioterapia, especialmente tentando identificar pacientes quimioresistentes ao tratamento. Então a gente observa que estes pacientes que têm uma doença progressiva, eles vão ter elevações de alguns microRNAs e redução de outros. Então, existe uma assinatura, um perfil de microRNAs que nos permitem entender se aquele paciente tem maior risco evolutivo, pior prognóstico evolutivo da doença. Esses biomarcadores foram também utilizados durante a pandemia, né, do SARS-CoV-2, e a gente observa diversos marcadores de microRNA envolvidos, tanto na proliferação do vírus, envolvidos no risco de desenvolvimento trombótico, vamos dizer, risco, né, evolutivo de prognóstico em relação à tempestade inflamatória. Alguns microRNAs também se elevam bastante durante essa condição, ou até como marcadores de risco evolutivo para essa condição tão grave presente nessa doença. Então, marcadores de microRNA relacionados à complicação evolutiva de doença. Bom, nós estamos partindo agora para uma fase final da aula em que eu vou falar sobre síntese de novos fármacos, vacinas e terapia gênica. Bem, em relação a novos fármacos, né, essa é uma revolução da indústria farmacêutica que vem progredindo desde o final da década de 70 e principalmente durante a década de 80. Nos anos 80, diversas proteínas sintéticas, né, foram progressivamente apresentadas no mercado para uso clínico. A vantagem é que a proteína sintética, né, ela vai ter alta especificidade e grande pureza, então toda vez que você tinha que extrair aquela proteína de órgãos ou tecidos humanos mesmo, isso era um grande problema por causa de contaminantes, por causa de grau de pureza. Então, quando você faz a síntese específica, você tem só aquela proteína sendo produzida em larga escala, então é muito mais específico e mais puro, e isso permitiu a produção em larga escala. Quer dizer, colocando a proteína que eu quero, ou num vetor bacteriano, ou num vetor viral, eu consigo ter uma produção em larga escala dessa proteína, e isso me permitiu ampliar, inclusive, o leque de indicação de tratamento de doenças. Então, na própria década de 80, as insulinas, hormônio de crescimento e outros hormônios passaram a ser produzidos por engenharia genética, né, tecnologia recombinante. Fatores de crescimento, eritropoetina e outras poetinas também, né, fatores de estímulo de neutrófilos, anticorpos monoclonais, vários anticorpos monoclonais têm componentes ou fragmentos produzidos por engenharia genética. Né? Então aqui eu citei em várias doenças que isso hoje é possível de serem utilizados. Fatores de coagulação, também muito importante, isso é produzido em larga escala e permite o tratamento, então, de pacientes com deficiências desses fatores de coagulação. E eu vou também me fixar um pouquinho mais na síntese de RNAs interferentes, visto que, do ponto de vista terapêutico, essa é uma ferramenta muito útil, né, e que vem sendo expandida no tratamento de diversas doenças. Existe toda uma lógica de síntese do microRNA, né, do RNA interferente, que é um microRNA sintético, vamos dizer assim. Esse RNA interferente, existe todo um estudo de bioinformática para ter uma ação precisa, evitar o efeito off-target, direcionar a ação desse microRNA, as modificações químicas da molécula para diminuir a antigenicidade e aumentar tempo de ação. Tá certo? E, principalmente, também, uma vez sintetizado esse RNA interferente, como que eu faço o delivery desse RNA interferente na célula. Isso tem sido muito estudado e várias novas formas, né, de direcionamento desse RNA interferente foram propostas, e eu vou citar alguma coisa. Então, dentre elas, as nanopartículas lipídicas, com esta conformação, então, em geral, são compostos pegylados, vesículas, né, de nanopartículas, que fazem com que
o microRNA seja transferido no interior dessa nanopartícula. E isso pode ser, então, injetado, subcutâneo mesmo, que seja, e é transferido para o tecido e, obviamente, ele vai ser direcionado, vai ter quando liberado o microRNA, uma especificidade no ponto de ligação. Existem sistemas de carreamento dessas nanopartículas para direcionar especificamente para um grupo celular, tá? Então aqui a gente juntaria o que é o conceito de terapia celular, de modificar uma célula para transformar essa célula direcionada a uma célula-alvo, a um target, tá bom? As células CAR-T fazem essa função. E essas nanopartículas são muito eficientes, né, em transferir esse RNA interferente para as células. Existe um outro formato que não de partículas lipídicas, que seria com a galactosamina. Então aqui está o microRNA ligado nessa molécula de galactosamina. Vou dar um exemplo de uma molécula disponível já para uso clínico, né, inclusive no Brasil, que seria o inclisiran. Antes de falar, é uma medicação usada para tratamento de hipercolesterolemia familiar. Antes de dar o mecanismo de ação propriamente dito do inclisiran, eu vou só colocar alguns conceitos para entender qual é a lógica do tratamento dessa hipercolesterolemia familiar. Tá? Então, na hipercolesterolemia, aqui está o hepatócito, aqui está o receptor da LDL. Esse receptor da LDL, então, ele se liga à partícula LDL e vai ser internalizada nessa célula. Essa internalização ela é dada junto com essa proteína PCSK9 e essa proteína, então, ela faz um complexo no qual ele vai ser direcionado para degradação e essa degradação libera tanto o lípide para ser metabolizado, como também promove a degradação do receptor. Portanto, esse receptor não consegue voltar mais, ele não consegue reciclar para a superfície e com isso eu mantenho uma quantidade estável intermediária de receptor. Qual é o objetivo do tratamento? O objetivo de tratamento seria aumentar a expressão desses receptores no hepatócito. O que já era feito anteriormente ao microRNA? Seria anticorpos anti-PCSK9. Então, no anticorpo monoclonal anti-PCSK9, o que eu faço é neutralizar completamente essa proteína. Portanto, o anticorpo não permite que a PCSK9 se ligue no receptor e o receptor acaba internalizando junto com a molécula lipídica, libera a molécula lipídica que vai ser metabolizada e o receptor permanece íntegro para voltar na superfície celular. Então, desta maneira, eu consigo o objetivo terapêutico, que é aumentar a quantidade de receptor na superfície do hepatócito. Qual é a desvantagem disso? É uma medicação que é usada a cada 15 dias por via subcutânea, então existe uma repetição, né, de aplicação desse anticorpo monoclonal. O que muda quando eu uso, então, o inclisiran? Né? No caso do inclisiran, ele é um microRNA interferente, e esse RNA interferente ele é endocitado pela célula, desde a ligação num receptor. Ele é, uma vez incluído para a célula, ele vai ser apresentado a esse sistema, que é o RISC. Né? Esse sistema é muito importante para reconhecer RNAs que são citoplasmáticos, para poder decidir se ele vai ser degradado ou não. É um sistema de vigilância contra invasão, por exemplo, de RNA, principalmente viral. Então, quando eu incluir esse RNA interferente, ele é rapidamente apresentado a esse sistema RISC e fica ligado a ele. O que vai acontecer? Esse RNA interferente, ele vai parear com o RNA mensageiro da PCSK9. Ele foi desenhado para parear completamente com o RNA mensageiro. Como ele liga completamente ao RNA mensageiro, ele faz a quebra, a degradação do RNA mensageiro da PCSK9 e, portanto, não permite a síntese da proteína PCSK9, que, obviamente, secundariamente, não vai se ligar, portanto, ao receptor de LDL
e com isso a gente acaba aumentando a quantidade de receptor. Qual é a vantagem desse tratamento? É que esta aplicação, também subcutânea e simples, ela é feita a cada 6 meses. Então é uma terapia muito mais simples do ponto de vista prático e efetiva. E a efetividade é tão grande, no mínimo tão boa quanto a do anticorpo. Tá? Então é hoje uma terapia disponível na prática e que tem tudo para continuar evoluindo aí, né? Bem, nessa mesma linha de desenvolvimento terapêutico, nós vamos falar alguma coisinha sobre vacina. Vou usar como exemplo a vacina dirigida, né, ao SARS-CoV, a Covid-19, SARS-CoV-2, e essa vacina foi muito rapidamente desenvolvida, né? Existia um conhecimento prévio do coronavírus, das características de sequenciamento e tudo mais. Foi feito o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 em pouco tempo, né, e rapidamente se percebeu qual era a variante e o que tinha de peculiaridade nesse novo SARS-CoV. E já tinha também uma tecnologia de base, né, para a produção de vacinas de RNA mensageiro. Então, portanto, rapidamente essas vacinas entraram e mudaram a evolução natural da pandemia. Tá? Atualmente, em pouco tempo, vejam, nós temos mais de 50 vacinas disponíveis contra o SARS-CoV-2 e que podem ser divididas em 4 categorias maiores, né? Uma que seria de vírus inativado, que foi a Coronavac, a de proteínas virais recombinantes, a Novavax, o de vetores virais não replicantes, principalmente AstraZeneca e Janssen, né? E vacinas de RNA mesmo, mensageiro, que foi a da Moderna e a da Pfizer. Essas duas vacinas, além da vacina inicial, né, já tem uma nova versão da vacina olhando para essa cepa 23-24. Tá? Então, vejam que a evolução e a atualização das vacinas em relação às novas variantes apresentadas vai sendo um fluxo contínuo, e isso é possível por causa desse tipo de tecnologia. Tá? Essas vacinas, elas têm 2 características muito importantes no desenvolvimento. Uma é que foi utilizada uma pseudouridina, que é um nucleosídeo modificado. Isso faz com que aquele RNA mensageiro tenha uma composição um pouquinho diferente, que diminui a resposta antagônica inata, diminui degradação e aumenta o tempo de expressão da vacina, né, da presença da vacina. Além disso, essas vacinas são transferidas, né, são transportadas por lípides catiônicos. E aqui o exemplo mais importante foram essas nanopartículas lipídicas pegyladas, como eu já já mostrei para vocês naquele outro exemplo anterior. Está entrando agora uma nova geração de vacinas, que eu acredito ao longo do tempo deva substituir esse tipo de vacina usado atualmente, que é o que se chama de self-amplifying. Então, é um RNA que se autorreplica. De que maneira? Ele é colocado, tá certo? Como se fosse com um cassete de replicação, e uma vez adicionado esse microRNA, essa codificação do microRNA, a próprio microRNA vai sendo produzido na célula. Isso faz com que você mantenha o RNA presente por mais tempo, certo? Bem, vamos para o último tópico que eu queria abordar, que é uma parte da aplicação do conhecimento molecular, hoje feita em terapia gênica. A terapia gênica já é uma realidade, as primeiras aprovações de terapia gênica foram próximas do ano 2000, né, em 2003, então hoje nós já temos aí pelo menos 20, 21 anos de uso, né, de terapia gênica para algumas situações, e isso vem num crescente. Essa terapia gênica ela pode ser somática, então ela vai ser feita naquele indivíduo, vai funcionar naquele indivíduo, claro, não vai para os seus descendentes, porque não atua nas células germinativas. Já a terapia gênica germinativa é uma modificação direcionada a essa célula germinativa, então eu vou fazer a terapia gênica em gametas, a modificação no gameta, para quando houver então o embrião e depois o indivíduo adulto, toda aquela modificação da terapia gênica já está disponível em todas as células. Tá?
essa parte da terapia germinativa tem vários desafios que a gente tem que superar. Boa parte deles já foi superado, mas ainda tem coisa a ser superada. E, é claro, existem aspectos éticos que não podem ser esquecidos nessa terapia de células germinativas. Existem também problemas de custo, é uma terapia hoje ainda muito cara, e algumas seguranças de longo prazo que também têm que ser avaliadas, mas que atualmente nada é impeditivo para essas terapias. Existem princípios, né, princípios gerais de abordagem. Algumas a gente já comentou, que seria quando eu transfiro um RNA interferente, quando eu uso vetores virais e não virais para poder modificar a célula-alvo, quando eu faço terapia de substituição de genes, aqui eu já vou entrar em algumas coisas, quando eu direciono essa terapia, seja por nanopartículas ou associado à terapia celular, a regulação epigenética e a edição do genoma, que é aqui que eu vou parar um pouquinho, porque nos últimos anos surgiu uma técnica muito poderosa, que é a CRISPR-Cas9, que eu vou citar aqui para vocês, e que é usada, é a principal forma de você efetivar uma terapia gênica hoje em dia. Então, a terapia pode estar dividida, né, em dois conceitos. Uma é que eu vou adicionar genes, então essa é a terapia clássica, no qual, se eu não tenho uma cópia de gene normal, eu adiciono uma cópia de gene normal para que uma proteína normal seja expressa. Tem todos os cuidados de o que inserir, onde inserir. A terapia com RNA interferentes, boa parte nós já comentamos, né, são esses RNAs pequenos, interferentes, que em geral podem ser transferidos, por exemplo, por lípides, e a terapia gênica usando RNA interferente, mas aí usando a codificação, quer dizer, a gente vai transferir o gene que codifica o RNA interferente, tá? Então isso tudo é de adição gênica. E depois existe a terapia de edição genômica, que ela faz a correção do que está errado. Então, se você tem uma variante ou uma mutação, você pode ir lá, quebrar aquele local onde está mutado e substituir ou silenciar totalmente o mutado. Tá? Então, eu posso corrigir, silenciar, ou eu posso inserir uma sequência normal numa sequência cromossômica que não tinha a sequência gênica normal. Vou dar, então, no finalzinho aqui, alguns exemplos de como essa ferramenta, né, usa essa CRISPR-Cas9 é utilizada. Bom, o mecanismo CRISPR-Cas9, ele é usado, ele já existe como um mecanismo de defesa normal da célula. E ele é um mecanismo de defesa importante à invasão viral e à proliferação do genoma viral. Então imaginem que aqui você tem né, a entrada de um vírus, o seu componente, vamos dizer assim, de DNA ou de RNA desse vírus invasor, essa sequência genética do vírus invasor, ela é acoplada normalmente pela célula num sistema de repetição junto de endonuclease. Essa Cas, existem várias Cas, essa Cas é uma endonuclease que quebra, né, capaz de quebrar a sequência nucleotídea. Então o que acontece? Aqui está o gene que codifica esse sistema Cas de endonucleases e a gente acopla, né, a célula acopla essa sequência do vírus invasor a esse sistema. O que isso faz? A geração de um microRNA do sistema CRISPR. Então é um CRISPR-RNA. Então aqui está o microRNA acoplado a esse sistema Cas, e isso faz com que quando o vírus coloque a sua sequência na célula, esse sistema reconhece a sequência viral e degrada a sequência viral, usando aquele mesmo conceito do pareamento completo de um microRNA com uma sequência de DNA, induzindo por essa endopeptidase, pela Cas, a degradação completa. Então esse já é um mecanismo de defesa normal das células.
Como que ele é usado em nosso favor para poder efetuar uma terapia gênica? Olha, vamos imaginar uma situação na qual você tem uma quebra cromossômica. Aqui eu usei uma quebra chamada total de uma fita do DNA, mas eu tenho outro alelo homólogo, né? Então vamos dizer que este é o alelo paterno, esse é o alelo materno. Eu tenho o homólogo que me permite fazer com que as fitas tenham uma cópia reflexa em que ela vai copiar o que está no outro alelo. Isso a gente chama de recombinação homóloga, é normal acontecer isso. O que acontece quando eu não tenho a outra fita? Em algumas situações isso não vai acontecer. Então, se eu não tiver a fita homóloga, eu vou fazer uma recombinação não homóloga. Como é que ela acontece? A recombinação não homóloga, eu tenho aquele ponto de quebra, esse double strand, e eu não consigo colocar nada aqui no meio porque eu não tenho um template para parear. Então eu vou ter ou uma inserção ou uma mudança de base única. E isso vai fazer com que, se isto aqui é um gene, por exemplo, esse gene seja completamente silenciado. Então é o que eu chamo de knock-off. Eu desligo aquele gene que está nessa região. Então essa seria uma maneira de induzir uma terapia gênica silenciando o gene nesse ponto. Outra coisa que eu posso então também fazer artificialmente é uma recombinação homóloga artificial. Ou seja, eu ofereço para este ponto onde eu fiz a clivagem, eu ofereço a sequência que eu quero incluir. Então, além da clivagem, eu consigo oferecer um pareamento homólogo artificial no qual eu insiro uma sequência de interesse. E com isso, então, eu posso pegar, retirar, por exemplo, um trecho que não me interessa e adicionar um pedaço que me interessa. Então, eu tirei um fragmento com uma variante, com uma mutação, e incluí uma sequência normal de interesse, que é o que a gente chama de knock-in. É uma expressão induzida de um gene que eu coloco nessa região. Então, aí a importância de conhecer, né, como é o mecanismo de reparo normal e de resposta a uma fragmentação do DNA. E para terminar, chamar a atenção de que isso não é feito só ao nível do DNA. Eu posso fazer essa edição no gene que controla o microRNA. Então, com isso, eu posso silenciar a expressão de um microRNA na célula, ou eu posso induzir a expressão de um microRNA que me interesse, um microRNA que seja protetor de alguma coisa. Isto já está sendo feito em várias doenças, né? Então, por exemplo, quando eu olho para cânceres direcionados a câncer de fígado, de rim, de pâncreas, ovário e leucemia mieloide crônica, o que a gente tem? Terapia gênica suprimindo alguns microRNAs que são importantes para que a célula neoplásica continue proliferando. Então, a hora que eu silencio o microRNA nessa célula neoplásica, eu diminuo, né, a tumorigênese, eu diminuo a capacidade de progressão desse tumor. Então é uma terapia gênica aí dirigida especificamente a grupos celulares que expressam em excesso esses microRNAs que nós vamos silenciar. Bem, então eu espero que com isso a gente tenha podido discutir, né, vários dos conceitos hoje disponíveis na área de medicina molecular e compreender um pouquinho melhor o impacto de aplicabilidade, né, tanto no diagnóstico, na identificação de biomarcadores, no reconhecimento de mecanismos das doenças, no desenho de medicamentos que podem ser feitos sintéticos para agir nas doenças, e compreender também o impacto disso no reconhecimento prognóstico e como eu trato o paciente, né? Quer dizer, desenvolver fármacos, desenvolver novas terapias gênicas que eu possa interferir, então, especificamente em cada uma das doenças que a gente comentou. Muito obrigado. Muito grato, Long, pela sua explanação. Por favor, fique ao meu lado aqui. Eu, com exceção de você, que você é bem mais novo que eu, acredito que eu aqui da plateia seja o mais novinho em termos de graduação em medicina. Então, esse ano
completando 45 anos de medicina. Imagino vocês aí, deve ser um pouquinho mais, né? Então, eu imagino a geração do presente e do futuro de estudantes de medicina, como vai mudar, ou como já está mudando a cabeça do estudante de medicina, do sentido de diagnóstico e no sentido de terapêutica, né? Então, realmente, muito grato pela sua apresentação. Um momentinho só, Francisco, que as perguntas vão ser daqui a pouquinho. Eu reservo esse momento para falar algumas coisas boas, para que o nosso palestrante, o coitado palestrante, que vê todo mundo comer e não saboreia nada. Foi a parte mais difícil da aula. Faz aí. Então, como alguma coisa. Mas, de antemão, Longa, eu vou te pedir desculpas, porque eu recebi algumas sugestões, para não dizer críticas, que eu falo demais. Né? Que eu falo demais. Mas eu vou justificar. Eu fico olhando para o palestrante, para ver se ele está comendo. Ele não come, eu tenho que aumentar um pouquinho para que ele coma, né? Mas então eu vou ser bem mais breve, você me desculpa se você não vai conseguir comer a comida toda aí. Então, enquanto o palestrante come alguma coisinha, a gente vai dar alguns avisos de preferências bons, né? Só notícia boa. Em novembro, nós lançamos o Prêmio Academia de Medicina de São Paulo. E esse prêmio, até cerca de pouco mais de um mês atrás, não havia trabalhos inscritos. E a inscrição desse prêmio ao concurso tem 2 categorias, de médicos e de acadêmicos, não pertencentes à nossa academia. Encerrar-se-ão hoje às 5 da tarde, 16 da tarde. E nós já tivemos 5 trabalhos inscritos. E pelo título dos trabalhos, realmente, eu vou ter dó da comissão, avaliadora, porque realmente são trabalhos, vários experimentais, e acho que a comissão vai ter dificuldade em julgar. E agradeço ao acadêmico Flávio Quillich por presidir essa comissão aí. Um outro aviso é que nós estamos em andamento ao concurso de membro titular. As inscrições foram encerradas e nós temos 6 candidatos para 4 vagas. 4 vagas. Eu queria, assim, com muita alegria, saudar 3 dos inscritos que estão aqui presentes. Então, por uma deferência à mulher, a doutora Ida Alzira Gomes Duarte, depois o nosso já frequentador assíduo aqui, o doutor Leopoldo Soares Piegas, e também, pela primeira vez, recebemos aqui o doutor Eduardo Barros Puertas. Então, vocês 3 sejam muito bem-vindos aqui. Eu gostaria, numa conversa muito coloquial, muito fraterna, que eu acabei até conversando com o Puertas, eu falo com todo mundo, já falei com o Piegas, falo com todo mundo. São 6 candidatos, terão 4 eleitos, se tiverem 4 eleitos, porque na última eleição houve uma cadeira que não teve sufrágio, né? Os 2 candidatos concorrentes foram muito bem votados e ninguém conseguiu a maioria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, normalmente quem se inscreve são pessoas de altíssimo nível e, eventualmente, uma entrada não depende do peso do currículo apenas. Então, não fiquem tristes, por favor, não fiquem tristes. Isso não é demérito para ninguém. Eu sempre digo que o grande teste na eleição de uma academia é quando aquele membro é aprovado, elegível para disputar a vaga. Se o membro é elegível para disputar uma vaga, ele já tem status de acadêmico. Ele só precisa ter voto, mas ele já tem nível acadêmico, só precisa ter voto. Então, isso eu estou dizendo como um conselho fraterno.
conselho fraterno. Nós já tivemos acadêmicos aqui que ingressaram depois de 3 eleições. E não é demérito para essa pessoa, porque são pessoas de altíssimo nível. Talvez não tenham tantos amigos aqui dentro para elegê-los, ou não eram tão conhecidos, como nós temos aqui uma entidade que tem tudo quanto é especialidade. Então, ele pode ser muito bem conhecido naquela dele, mas não é no resto, né? Então, o que conta muito é também a frequência, o interesse de fazer parte e assim por diante. Bom, para os acadêmicos, eu queria dizer para vocês também, mais uma vez, que temos aí a Roseta Acadêmica, que é essa que o nosso vice-presidente está usando aqui na lapela, ela é um símbolo da academia. Para aqueles acadêmicos que ainda não têm, querendo adquirir, é preço módico, é só falar com a nossa secretária Monieri. Bom, outra notícia boa, estou guardando aí o seu bacalhau, hein? O risoto do bacalhau. Seja bem-vinda, Marilena, por favor. Outra notícia boa é... A Roseta. A Roseta Acadêmica é um símbolo da academia, uma insígnia acadêmica. Ela já fazia parte do nosso... para mostrar. Não, mas está aqui, ó, vou estar mostrando bem aqui, ó. Ela é como se fosse o PIN da academia, só que aí na forma de roseta, tem as cores de São Paulo, da bandeira de São Paulo. Então, ela é uma insígnia acadêmica que já existia há muitos anos na academia e simplesmente se perdeu essa insígnia. E graças a um trabalho hercúleo do nosso acadêmico Libonati, ele conseguiu, no Rio de Janeiro, uma empresa que fizesse essa roseta. Então, tem um custo pequeno, mas aqueles que desejarem, os acadêmicos, poderão adquirir aqui com a nossa secretária Monieri. Bom, outra notícia, assim, alvissareira, eu esqueci de falar no mês passado, nós temos um acadêmico aqui, chamado João Luiz Mendes Pinheiro Franco. Ele é um acadêmico novo até, né, pelo nível da idade dos acadêmicos. E esse acadêmico, para quem não sabe, ele se formou na querida Escola Paulista de Medicina e fez uma especialização na França. Ele é filho do nosso querido presidente Luiz Felipe. E ele tem, inclusive, cidadania francesa. Bom, eu só queria dizer o seguinte, a notícia boa é essa. O João Luiz, ele foi convidado em março para participar da comitiva do Macron, quando o presidente da França esteve aqui no Brasil. Então, essa notícia já saiu no site nosso. É uma honra muito grande que o nosso membro tivesse essa distinção. Então, eu participo isso a todos vocês, com uma alegria muito grande por ele ter galgado essa proximidade com a autoridade atual da França. Uma outra notícia boa, eu queria dizer para vocês que o nosso também ilustre acadêmico, que a maioria conhece, o Noedir Antônio Gropp Stolf, grande cirurgião cardíaco, recebeu uma homenagem do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, no mês passado, quando o Hospital das Clínicas comemorou 80 anos de existência. Então, ele recebeu uma placa, né, e até comovente, né, o que está nessa placa, baseado em toda a história que o Dr. Noedir Stolf tem na cardiologia. A placa diz assim: Noedir Antônio Gropp Stolf, receba os mais sinceros agradecimentos por sua dedicação, apoio, comprometimento, sem os quais a instituição, Hospital das Clínicas, não teria alcançado o nível
de excelência nos 80 anos de atividade para a sociedade. Seu exemplo serve de inspiração para os profissionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Isso é muito bacana, muito comovente, inclusive, alguém que dedicou a vida toda à medicina, ele particularmente à cardiologia, à cirurgia cardíaca, receber uma homenagem dessa. Isso daí eleva a todos nós, né? Eleva a todos nós. Eu também queria, com muita alegria, dizer que o nosso confrade, que é membro da diretoria, o Ramiro Coleoni Neto, ele é o presidente do capítulo brasileiro do International College of Surgeons. E o Ramiro Coleoni Neto, ele representou o Brasil nos Estados Unidos, nessa entidade, nesse mês de abril. Ficou uma semana toda lá, num simpósio chamado Surgical Education Week. Então, também a minha alegria pelo Ramiro, né, por ser membro da academia e por ter distinguido também o Brasil nessa. Anunciei no mês passado, e faço agora novamente, na sexta-feira próxima, nós teremos nessa sala um simpósio. E esse simpósio será em homenagem à querida, insigne Escola Paulista de Medicina. Como todos sabemos, a Escola Paulista de Medicina é a segunda faculdade de medicina mais antiga do estado de São Paulo e é uma das mais renomadas do Brasil em termos de qualidade, de excelência em pesquisa, em história. Então, nós teremos um simpósio aqui nessa sala mesmo, vai ser uma reunião parecida com essa. Obviamente que, como a sala, eu sempre digo, né, cabe 400 pessoas, precisa ter inscrição, né? Então, aqueles que desejarem, e eu até gostaria de incentivar os membros da Escola Paulista de Medicina e os acadêmicos da nossa academia a participarem desse evento. Apesar de ser uma reunião também que será online, será híbrida, como essa aqui, saúdo o do Francesco Domenici, à distância lá, que está nos assistindo. Então, eu queria estimular, nós já temos vários inscritos, mas queria estimular todos que participassem dessa reunião. Os que desejarem, também será servido um almoço parecido com esse, obviamente que por adesão, e aqueles que não quiserem também não tem problema, é só participar, ou à distância, ou presencialmente, mas vamos tentar marcar presença nesse simpósio, que realmente não é qualquer entidade que faz 90 anos, né? de uma história gloriosa. Então, em nome do Walter, que está nessa comissão organizadora, eu queria pedir a gentileza, e aqui nós temos vários membros da Escola Paulista de Medicina, ou que se graduaram, ou que foram professores, ou que se pós-graduaram na Escola Paulista de Medicina, assim como eu, que prestigiasse esse evento. Mais alguma coisa, Walter? Perfeito. Às 10 horas. Vai ser às 10 horas. Então o que está programado para esse simpósio? Haverá mini palestras, mais ou menos umas 4 ou 5 ou 6, mas pequenas, de 10, 15 minutos. Várias pessoas falarão, inclusive o Walter vai ser um dos palestrantes, e tem o José Gomes do Amaral, tem a Emília, que a maioria dos colegas que vão falar são da Academia de Medicina, a diretoria da escola. Talvez a única pessoa que vai falar que não é da Academia de Medicina é a vice-diretora da escola. Então, é uma reunião que a academia está presente. Então, eu pediria encarecidamente os acadêmicos que se pudessem participar, que participassem. Tá? O Rui Maciel também. O Rui Maciel é da Academia Nacional de Medicina, né? Então, será sexta-feira dessa semana, 10 da manhã. Bom,
Aqueles que quiserem, tem o nosso boletim à frente lá, podem levar à vontade exemplares, distribuir, sem problema nenhum, não tem custo nenhum. E, para terminar, eu queria convidá-los. Terminou, antes que eu, hein? E, para terminar, eu queria convidá-los a participar da próxima tertúlia. O tema vai ser um tema meio polêmico, né, em comparação com o de hoje, mas principalmente para os psiquiatras e para os neurologistas, mas acho que vai ser muito bom. O tema da palestra será Burnout, o maior desserviço para a medicina em 50 anos. E quem vai falar vai ser o doutor Estevão Vaz de Lima, que é uma pessoa que foi sugerida pelo nosso confrade Almeida Prato. Então, será no dia 12 de junho, a nossa próxima tertúlia. Então, todos vocês estão convidados e, obviamente, vão receber, os que estão na nossa mala direta, vão receber aí o convite. Bom, acho que eu fui mais breve do que eu queria. E agora eu vou passar a palavra para vocês, pedindo assim encarecidamente que também fossem objetivos no sentido das perguntas e comentários. Aqueles que quiserem, o nosso João Francisco, que foi eleito membro honorário, pediu a palavra pela primeira vez. Então, João Francisco, alguém mais que gostaria de se expressar? Tá, então, vamos falar Marilene, depois a de Bonetti. Querido Pompeu. Mais alguém por enquanto? Tá, ok, então passo a palavra agora ao nosso membro honorário eleito, João Francisco Marques Neto. Bem, professor Long, foi um prazer imenso em estar aqui e vê-lo e assistir esta aula, que foi uma aula difícil e fácil, né? Principalmente porque você facilmente nos traz um sopro de esperança na reumatologia, na medicina em geral, global, e no sentido de que hoje nós podemos imaginar, hoje não, mas alguns anos depois, você estará nos mostrando qual é o futuro da medicina e como nós podemos atuar. Mais uma vez, como fomos no passado e não somos hoje, medicina como arte e ciência. Por outro lado, é uma avaliação. Por outro lado, eu estou há 52 anos como professor. Eu até consegui ser um excelente médico, mas muito mais que professor. 52 anos. E hoje eu tenho assim a infelicidade de ver como a medicina atual, os jovens, são extremamente diferentes do que nós somos. Atualmente, a medicina hoje é fruto de quem? De quem procura mais receber os dividendos da especialidade da medicina, mas nunca mais do que fomos como artistas e como cientistas, né? Isso me deixa extremamente infeliz. Mas ainda creio que certamente haverá essa possibilidade de nós termos esse sopro de esperança, como eu digo, de nós termos consequências melhores em termos de ciência, medicina e arte. Infelizmente, eu tenho que voltar atrás um pouquinho e lhes dizer que, né, eu não deveria tocar nisso, mas é uma realidade, né? Nós não temos o nosso governo atual, e os anteriores e também os próximos, nós não temos o governo que nós merecemos. Os médicos que nós fomos e não temos esse merecimento. E essa atitude de, no futuro, sermos melhores médicos, cientistas e artistas, como fomos,
vai ser extremamente difícil se nós não modificarmos alguma coisa, tá? Nós, como acadêmicos, já fizemos muito, vocês, como acadêmicos, fizemos muito. Entretanto, hoje nós temos pouco a fazer, mas nós não podemos deixar de passar as nossas condições de sermos, ou de ensinarmos aos médicos e até esses nossos políticos. Então, não vou nem comentar sobre isso, mas eles têm que, pelo menos, ouvir as palavras que nós temos que ouvir. A ciência existe, o futuro existe, mas eles não podem nos destroçar e não podem impedir que essa ciência possa, e a arte possa continuar trazendo a medicina para os pobres, os mais desafortunados. No Brasil e também em outros países, infelizmente, pobre não pode ficar doente, por vários motivos. E por esses motivos nós não podemos calar. E nós temos calado muito, né? Chega, vamos deixar de calar. Professor, excelente pela sua apresentação. Isso me traz uma esperança muito saudável por essa nova situação que, no futuro, poderá ser realmente uma medicina melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, João Francisco. Assim, para objetivar, nós vamos... eu vou pedir para o Long, no final, fazer o seu comentário geral. Agora, a acadêmica Marilene, eu só pediria que aqueles que forem se manifestar fizessem como eu, assim, quase que chupando o microfone, porque a tertúlia está sendo gravada. E se não falar bem perto do microfone, depois, quando a gente revê a tertúlia, não se escuta o que a pessoa falou. Tá ok, pessoal? Assim, tá bom. Bom dia a todos. Desculpe, eu me atrasei, mas eu queria, se o doutor Carlos Long me permitir, que ele é o médico dos meus netos, contar o que aconteceu com eles. Um dos netos, ele tinha 1 ano, ele era P5 de altura. Então, só 5% da população mundial era abaixo como ele. E agora, graças ao tratamento do Dr. Long, aos 14 anos, ele está com 1,75 m. Muito obrigada, Dr. Long. Obrigado, Marilene. Muito obrigado, inclusive, a sua presença aqui, viu? Deixou todo mundo animado aqui. Passo a palavra agora à amiga acadêmica lá da Academia Cristã de Letras, Zibonete. Obrigada. Excelente palestra, embora eu não seja da área de medicina, mas faço uma analogia, porque eu fiz pós-graduação em conservação, análise e peritagem em obras de arte, e a gente tem um estudo, né, de espectros e tudo mais, então não é uma coisa muito complicada de se ver, como o doutor Juarez achou que fosse para mim. Eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre a inteligência artificial. De que forma, se já existe uma interferência, se já existe uma participação nos estudos ou não, porque nós estamos, eu que sou um pouco da área de informática, eu estou um pouco assustada vendo essa corrida das empresas, das grandes empresas, atrás de fazer a melhor inteligência artificial. Eu já tenho conhecimento, pelo menos, de 23 inteligências artificiais diferentes. Então, eu gostaria de saber de que forma essa inteligência artificial auxiliaria, ou se já está auxiliando a esses estudos do microRNA, é isso? RN. Obrigado, Bonete. Agora passo a palavra ao acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, que faça as suas considerações. Boa tarde a todos. Enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Eu quero também me associar aos cumprimentos ao professor Long, uma palestra muito interessante, que evidentemente precisa ter conhecimento. Não adianta querer estudar para fazer uma palestra desta. Eu me recusaria de imediato se alguém me oferecesse essa oportunidade. Mas conhecimento e vivência. E você mostrou isso muito bem. Antes de fazer breves comentários, eu gostaria de pedir Vênia para fazer uma homenagem a um colega que se foi, ao Euclides Fontaine Marques. O Euclides era membro honorário, não é? E eu tive o privilégio de trabalhar como cirurgião no PS do HC durante 10 anos, junto com Euclides. Nós éramos colegas de plantão, cirurgiões. E eu quero dizer que eu poucas vezes conheci alguém com o brilhantismo do Euclides com relação ao seu conhecimento, a sua capacidade de pesquisa. Foi ele que carregou o transplante cardíaco, a técnica do coro cardíaco do HC, e uma pessoa de uma simplicidade e de uma convivência adorável. Eu me recordo de uma cena, ele defendendo sua tese de docência, de um tema bastante profundo, e o professor Zerbini, que coordenava os trabalhos, assim se referiu: Euclides, o que eu posso dizer? Eu só tenho a dizer a você que eu não tenho capacidade de analisar a sua tese. Então, eu aprovo com a nota máxima. Esse é um perfil e eu gostaria de deixar registrado nossa homenagem ao Euclides. Com relação ao tema, do ponto de vista prático, a medicina molecular, genética, essas alterações, mudou completamente, ou muito, a nossa atividade. Eu exerço a urologia, sou professor de urologia, e me dedico bastante à parte de oncologia. Mas o que nós tivemos a influência da medicina dessas alterações genéticas moleculares foi impressionante, um avanço impressionante. Eu vou dar 3 exemplos bem simples, talvez. Existem algumas, e foi no desenvolvimento dos marcadores tumorais. Marcadores com relação ao paciente, com relação ao tumor, com relação ao tratamento. Mas, exemplificando, primeiro caso, são os pacientes que fazem biópsia, porque fazer exames, por acaso, por check-up ou não, e que detectam um tumor de próstata localizado e aparentemente de baixa agressividade. Então, para esses pacientes, dependendo de vários fatores, principalmente idade, perspectiva de vida, nós podemos simplesmente oferecer para eles o regime de observação, de observação, não é? Vigilante, que nós chamamos. Não é? Mas o paciente sempre fica com uma dúvida, e nós também. Bom, e se isto evolui, eu fico observando se evolui, não é melhor tratar? Então, tá bom, teoricamente sim, mas o tratamento vai ser uma cirurgia radical ou uma radioterapia, seguido ou não de hormonoterapia, são fatores que interferem com a qualidade de vida e talvez a doença, o tratamento seja pior do que a doença. Então, nós temos liberdade, se tivermos embasamento, de oferecer a esses pacientes a conduta de observação vigilante. Mas o paciente quer não tem nada que eu possa me dar mais vantagem, me dar alguma garantia, além do estudo histopatológico e do resultado da biópsia. Hoje em dia, nós podemos resultar, sim. Então, existem testes genéticos, Oncotype, que o senhor conhece muito bem, em que nos dá, você estudando o material da biópsia, nos dá uma probabilidade de que este caso, em 5 anos, venha a desenvolver progressão. Então, nós podemos oferecer isto. Claro, esbarramos no problema, e eu acho que isso é um avanço tremendo, né, que nos dá uma garantia, uma melhor segurança. Agora, nós esbarramos no problema do preço. Quanto custa esse teste?
Custa $4.000 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, podemos mandar lá para o laboratório Fleury, dá 20 e tantos mil reais. E não é uma resposta matemática, evidentemente, mas de probabilidade. Então, nós esbarramos nesse problema. Um segundo cenário que é muito interessante são aqueles pacientes com câncer de próstata, em que nós tratamos o paciente cirurgicamente, teoricamente, que é buscando cura. Mas o resultado do histopatológico mostra que esse tumor já saiu das margens da cirurgia. Mas saiu muito pouquinho. E o paciente está bem. Ele fez o PSA de controle, um mês depois, e o PSA veio zerado, entre aspas. Quer dizer, probabilidade, ou seja, nesse momento ele não tem tumor. Mas e essas margens? Dá para aguentar isso? E, doutor, e agora? Bom, nós temos duas possibilidades. Nós podemos observar e seguir com exames periódicos. Ou podemos, doutor, e não dá para tratar alguma coisa que aumente os resultados? Sim, dá. Só que essas coisas significam radioterapia local, ou hormonioterapia, ou uma mais outras, com efeitos colaterais significativos. Fazer radioterapia depois da prostatectomia radical, nós podemos aumentar as chances de disfunção erétil, de disfunção funcional, miccional. Hormônio, nós somos que hormônio é brincadeira. Dá hormônio para um homem, ou seja, a castração química, nós trazemos inúmeros problemas psicológicos, orgânicos, descompensação de vários setores. Tem alguma coisa que me pode falar, eu vou observar, me dê uma certa segurança? Existem testes biológicos, o Decipher, um teste molecular, que nos dá a probabilidade, mais uma vez, estudando genes desse tumor da peste operatória, de que com uma segurança razoável, pelo menos, que nós podemos observar. Terceiro caso, interferindo com o tratamento sistêmico dos pacientes. Câncer de próstata metastático é igual a hormonioterapia. Hormonioterapia inclui duas drogas muito importantes, enzalutamida e abiraterona. Mas nós sabemos que se esses pacientes tiverem alterações da biópsia circulante, do AVR7, esses pacientes, nós não devemos empregar essas duas drogas porque elas não vão funcionar. Nós devemos já, de princípio, obter outras. E, por último, eu tenho familiares. Minha mãe, ou familiares com câncer de mama, que tem a ver com câncer de próstata, na prole. Esses pacientes, eu tenho receio do que vai acontecer comigo, com meus filhos. Existem testes genéticos atualmente, o BRCA1, 2, que pode nos informar da minha alta probabilidade de vir a desenvolver no futuro câncer de próstata ou não. E se for grande probabilidade, eu posso tratar, inclusive, profilaticamente, como fez Angelina Jolie, retirando os seus seios, aliás, maravilhosos, desculpe a expressão. Mas agradeço esses comentários, quero cumprimentá-los, mas esse é um tema que é simplesmente fascinante e que nós temos que adotá-los e tentar seguir. Eu sei que é muito complexo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pompeu. Ana, você está permitida dar 2 beliscões nele, viu? Ó, por baixo da mesa, hein? Por baixo da mesa, hein? Vou passar a palavra agora ao Long, fazer suas considerações. Bom, vamos lá. Vamos tentar responder, né, as questões. Primeiro, vou começar pela Marilene, né? Primeiro, agradecer, Marilene, tua presença e todo o apoio que deu, né, para que eu pudesse entrar na academia, né? Isso realmente foi muito importante para que eu pudesse entrar. O que foi feito, na verdade, na terapia é a terapia clássica. Eu não fiz nada de novo, eu fiz uma coisa que, na verdade, para a condição clínica que tinha indicação, hoje o uso de hormônio de crescimento recombinante é a terapia recomendada mesmo, né? Uma terapia testada desde a década de 70 para essa indicação e que, a partir aqui mesmo no Brasil, no começo dos anos 2000, já era liberado. Então, o que foi feito foi o uso de um hormônio recombinante, né, do GH recombinante,
que é muito interessante, né? Eu fiz a minha pós no Hospital das Clínicas, na época o professor William Nicolau, né, quando eu fiquei lá, ele fazia extrações da hipófise no laboratório, das hipófises de cadáver, eram aproximadamente 16 cadáveres mês para conseguir a terapia de um paciente extremamente deficiente e que usava uma dose que hoje é quase 1/10 da dose que a gente usa. Então, seria impossível tratar deficientes de GH e muito menos indivíduos não deficientes de GH, mas que se beneficiam do hormônio de crescimento, e essa terapia foi possível por essa recombinação genética de síntese que foi no mundo em 85 e aqui no Brasil, a partir de 89, a maioria dos serviços já tinha disponível. Então, é um dos exemplos, né, de onde uma terapia com indicação específica tal funciona plenamente. Então, né, quer dizer, eu não fiz nenhum tratamento especial, foi simplesmente uma rotina mesmo, e eu diria que boa parte da resposta é vista, por quê? Porque se o paciente usar corretamente por um tempo suficiente, a resposta vai aparecer, né? Então, basicamente foi isso. Em relação à colocação, né, de que foi feito, pois não. Então, aí entram as coisas paralelas. É que aquela está entrando na minha especialidade. Quer dizer, eu não tenho nada de molecular, eu não tenho essa especialidade, é um assunto que eu gosto, então, basicamente, é aprendizado de prazer, né? Não é uma coisa que eu faço como especialidade, né? Aliás, essa especialidade nem existe ainda. Talvez um dia venha a existir. Então, a minha área é endocrinologia pediátrica. Então, aqui foi uma combinação de fatores, né? Toda vez que a gente tenta ganhar a estatura final, você usa o hormônio em termos de ganho, de amplitude de crescimento, você impede que a puberdade se antecipe, e hoje, também baseado naqueles conhecimentos moleculares da cartilagem de crescimento, a gente sabe que a cartilagem de crescimento, ela fecha e evita o crescimento estatural, principalmente por causa do estrógeno. Então, em meninos, um artifício usado desde o comecinho do ano 2000 é inibir a conversão de andrógeno para estrógeno, com inibidores da aromatase, classicamente usado em tumores estrógeno dependentes. E isso é suficiente para permitir a testosterona ficar normal, até aumenta um pouco, mas o estrógeno diminui. Portanto, a cartilagem demora mais para fechar, portanto, eu tenho mais tempo de uso de hormônio de crescimento. Então, às vezes, essa tática de modular a puberdade junto com o tratamento do crescimento obtém mais tempo do uso do GH. Então, foi isso que foi a combinação, né, da terapia. Em relação à importância, né, eu visualizo assim, quer dizer, os métodos moleculares que a gente discutiu aqui, eles são ferramentas absolutamente simples, são ferramentas de laboratório. Então, eu enxergo como mais uma metodologia laboratorial que ajuda o clínico. Quer dizer, se a gente não souber qual é a doença que está lidando, qual é o processo, qual é o mecanismo da doença, nada disso adianta, né? Quer dizer, pode vir o resultado. Hoje, a rotina do que a gente vê é a compreensão do moleculês, ela ainda não é global na medicina. Então, o resultado está lá. Alguém pediu, veio um exoma, alguém pediu um painel, alguém pediu e está lá o resultado. Aí ninguém sabe ler o resultado. Então, quer dizer, vai precisar de uma transição de tempo para que as pessoas aprendam a interpretação e unam essa interpretação à base clínica. Até porque nessa parte molecular existe uma palavra que amedronta um pouquinho, que é a chamada penetrância incompleta. Quer dizer, a variante está lá. Você tem gente que expressa totalmente o fenótipo e tem gente que não expressa nada. E quem é? Quer dizer, o que modifica isso ao ponto de fazer com que, frente a uma variante, ela pode ou não ter uma expressão completa? Então, isso nós vamos aprender com o tempo, mas ainda é uma realidade. Então, a compreensão clínica do quanto aquele exame representa, eu diria um desafio similar ao que aconteceu quando a gente vivenciou a ressonância, né? Eu vivenciei a ressonância magnética na década de 80, 85 especificamente, onde a gente começou a ver mais os exames. E aí, quem que interpreta, né? O exame está lá, a imagem está ali. E como é que a gente interpreta? Qual é o protocolo? O que foi feito? Ou seja,
é preciso ganhar experiência metodológica para saber utilizar a ferramenta adequadamente, afinal é uma ferramenta, a gente tem que aprender a utilizar. E eu acho que nesta parte molecular, pensando como exame, ela é uma ferramenta que nós temos um processo ainda muito longo de aprendizado, de até onde essas ferramentas vão surgir. E é uma ferramenta de evolução muito rápida, então, à medida em que eu aprendo aquela ferramenta, aquele método já não é mais, agora é o outro, é o outro, é o outro. Então, a velocidade de substituição do método ela é muito alta, ela às vezes supera a nossa capacidade de entender o método, né? Quase usamos um CD ou um Blu-ray, né? Quer dizer, o Blu-ray morreu porque o CD, quando tinha, já ninguém mais usava, então já era outra coisa. Então, aqui, muitas das ferramentas em molecular são assim, né? Quer dizer, quando a ferramenta é compreendida, já está em desuso, e vem a próxima ferramenta. Eu só vou linkar isso com a ideia da inteligência artificial. Aqui, para as coisas moleculares, eu acho que entra muito aquele conceito que é a inteligência artificial, ela é perigosa se estiver sendo usada por uma burrice natural. Então, a inteligência artificial com burrice natural não dá certo. Então, existe a inteligência artificial super aplicada nessa parte molecular. Tudo que progrediu em relação à parte de identificação de sequenciamento e tudo mais foi à custa da ferramenta, da ferramenta de inteligência artificial. O número de genes, fala assim, eu vou fazer um painel. Esse painel de quantos genes? 300 genes, 500 genes. Hoje, o chamado... A criança nasceu, você faz um painel de variantes de congênitas, de mutações, de variantes. A maioria são painéis de 400 a 500 genes. Então, quer dizer, interpretar aquilo não dá para fazer manualmente, aquilo tem que ter ferramenta de interpretação. O próprio sequenciamento ele só foi viável porque as ferramentas de bioinformática fazem um pareamento total, e tudo que é encontrado de variante, ele já é jogado. Onde que está o limbo nisso aí hoje? O limbo é uma coisa que a gente vai ver sempre muito, que chama VUS, variante de significado incerto. O que é isso? Quer dizer, eu tenho várias variantes, por exemplo, eu faço um exoma, ou um genoma completo, vou falar o exoma que é o mais simples. No meu exoma vem escrito assim, olha, você tem cerca de 200 a 300 mil variantes. Então, já tenho variante. Destas variantes, sem um significado claro ou de significado já claramente sem nenhuma repercussão, blá, 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 são não sei quantas mil. Aí eu filtrei para 10 mil. Destas 10 mil, 9.500 são de significado incerto. Quer dizer o seguinte, é uma variante, ela é potencialmente patogênica, mas não tem nada mostrando que ela é patogênica. Não existe uma relação clínica da variante com a doença. Então, eu vou ter que esperar a literatura para que isso vá surgindo, a correlação fenótipo-genótipo, e aí sim esses programas já localizam, falam, esta variante ela saiu de significado incerto e agora é ou potencialmente patogênico ou patogênica. Isso quer dizer que muitos dos exames feitos hoje, eles vêm com um resultado intermediário e que ele precisa ser revisto. Os próprios laboratórios que oferecem exames moleculares, eles sabem disso. Cada ano, 2 anos, na pior das hipóteses, ele tem que fazer a reanálise das variantes para reclassificar as variantes. Eu estou falando tudo isso só para mostrar que muito do que a gente está vendo aí são coisas iniciais ainda. A gente já tem várias coisas que são muito definitivas. Muitas variantes patogênicas têm penetrância de 100%. Tem a variante 100%. Alguns tumores são assim, né? Por exemplo, algumas anomalias de paratireoide, que é a área que eu mexo e tal, a criança nasceu, tem esta variante, cirurgia de remoção das paratireoides, porque vai desenvolver um tumor de paratireoide gravíssimo, fatal, né? Já no primeiro ano de vida. Então, a criança tem a variante, reconhecida em geral, porque tem um familiar já com a variante detectada, teve essa variante cirúrgico. Então, são cirurgias realizadas entre 6 e 12 meses de vida. Então, quer dizer, existem variantes reconhecidas que são fortes o suficiente para saber isso aqui vai ter, com certeza, uma manifestação fenotípica. E isso vai num crescente, eu acho, na medida em que
como eu citei na aula, né, 90% das doenças de fundo genético com implicações genéticas, 90% é poligênica, não é gene único. Então, essas doenças poligênicas, elas são muito bem entendidas nos painéis de genes. Então, eu, com um painel gênico relacionado a uma doença, eu consigo filtrar direitinho se aqueles genes mais importantes estão presentes. E, a partir daí, claro, a gente tem uma noção de risco evolutivo e de planejamento terapêutico. Então, voltando no foco da questão, o ensino, eu tinha me prometido que eu não ia falar, mas eu vou falar. Esta aula eu dou para o primeiro ano da faculdade. Não, sabe por que não? Porque eles já vêm com isso do colégio, eles sabem toda essa parte de DNA, RNA, as interferências. O que a gente procura fazer entre o primeiro e o terceiro ano é dar exatamente a correlação clínica, a aplicabilidade, para que isso serve. O conceito básico, que para nós foi, eu aprendi o moleculês na década de 80, então eu aprendi mais ou menos. Nós aprendemos como, sei lá, segunda língua, né? Eles nasceram com esse negócio. E mais, eles nasceram usando as ferramentas de informática que permitem melhor compreensão. Se eu entrar no GPT, está tudo lá. Se eu entrar no OMIN, que é um site das doenças mendelianas online, estão tudo lá, todos os genes, todas as variantes, todas as correlações genótipo-fenótipo, está lá, eles sabem usar isso já, desde o primeiro ano. Então, o que a gente precisa é direcionar para você não se perder no universo da informação. Mas eu vejo assim, né, quer dizer, a função como aí professor, né, eu dou aula no primeiro ano de molecular, dou aula no terceiro de endócrino, quinto e sexto ano de pediatria, e aí vai. Então, quer dizer, a nossa função é fazer com que o aluno entenda que aquela informação que está lá, ela tem que ser correlacionada com a vivência clínica. E aí entra uma coisa que você comentou que eu acho muito importante. Né? Nessa área eu estou desde 85, lá na faculdade. Mudou o tipo do aluno, mudou o professor também, mas mudou o tipo do aluno. O aluno, esta aula, ela não é dada como aula única, ela é o conteúdo do curso. Porque se eu falar isso numa aula, o cara levanta e vai embora. Aqui eu entendi que várias pessoas são educadas e não levantaram. Mas lá o cara levanta e vai embora. O aluno não assiste essa aula. Então, que é mensagem curta, mensagem direta, coisa de para que serve, o que é isso. Então, este conteúdo ele é basicamente diluído numa disciplina, entendeu? Então, mas eu acho que é a nossa função, eu acho que a gente tem que ensinar isso está disponível, os exames estão disponíveis, os exames estão nos laboratórios, eu posso pedir sequenciamento, eu posso pedir painel, eu posso pedir quantificação por PCR em tempo real, eu posso todos esses exames que eu falei, eles são disponíveis. Mas eu tenho que saber o que eu vou pedir, porque senão a gente incorre num outro problema que eu ainda vejo hoje, que é não, esse negócio genético é importante. Essa doença parece ter uma coisa genética. Aí a pessoa faz o pedido assim, pesquisa genética de não sei do quê. Ou seja, você fala o nome da doença e deixa quem está no laboratório decidir o que vai fazer. Aí você corre o risco de receber um exame que não é o que você pediria se tivesse um conhecimento maior. Então, eu acho que o nosso aluno ele tem que aprender isso aí, ele tem que vivenciar. E nós não temos geneticista para isso. Eu estava discutindo isso no comecinho desse ano. Quantos médicos geneticistas nós temos especializados em geneticista? 500. 500 geneticistas no Brasil inteiro. Impossível. Isso quer dizer o quê? Que o cardio, o cirurgião, o anestesista, o dermato, o endócrino, tem que aprender isso aqui, porque vai ficar para o especialista, ou mesmo se ele não for especialista, pelo menos um médico atuante, vai ficar para ele resolver isso, porque não vai ter geneticista suficiente para fazer esse negócio. Bom, acho que eu falei demais. Obrigado. Santoro, 30 segundos para suas observações. Já passamos do horário. Vou tentar condensar. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Long. Excelente. Acho uma coisinha rápida. Um dos grandes problemas da genética é você não divulgar a genética. Os congressos, e você sabe quantos congressos sociais brasileiros de pediatria, tal, etc., fez, o simpósio de genética fica para o domingo depois do almoço, quando todo mundo já foi embora. Verdade ou mentira? Sim. A respeito da inteligência artificial, depois com o Berê Plástico, nosso presidente, mais um segundo para querer fazer
uma sugestão para a academia. Na área da medicina, a inteligência artificial tem um grave problema, sobretudo o chat GPT, que é o que todo mundo mais usa. Ele se utiliza de uma enorme biblioteca, mas são de revistas abertas da medicina. Quando a gente sabe, né, Pompeu, que os grandes artigos estão nas revistas fechadas, ou seja, aquelas que dependem de ser pagas, etc., etc. E, ainda assim, também está atrasado no tempo. A atualização dela não é online. O ChatGPT, quase, se não me engano, está 2 ou 3 anos atrasado em termos de biblioteca médica. Então, em termos de atualização médica, ele não fornece muita coisa. Pode ajudar em algumas redações, etc., mas não é aonde o médico deve, sim, procurar informações. Hélio, eu queria fazer uma sugestão para a Academia de Medicina. Não sei se isso já foi feito, se eu vou falar, redundar em chover no molhado, mas todos nós estamos aí nos últimos dias consternados, surpresos, com o coração na mão, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado com todas aquelas imagens, com tudo que vi, e pessoas que têm parentes lá, eu tenho também, estão tendo informações de que o que nós estamos vendo não reflete sequer a realidade. É muito mais do que isso. E vamos ver muito mais aparecer à medida que essa água for abaixando. Os cadáveres que vão surgir, as doenças que vão aparecer, leptospirose, sobretudo. Eu vi um médico de lá hoje pedindo desesperadamente para mandar azitromicina e doxicilina, porque está aí, você vai ver a quantidade de doenças hídricas, de causas hídricas que vão surgir. Eu não sei se já foi feita, mas eu acho que valeria a pena, Hélio, se você me permitir, sugerir que a Academia de Medicina aqui de São Paulo expresse seu voto de solidariedade aos confrades lá da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul, com quem nós já fizemos algumas reuniões em conjunto. Então, essa fica uma sugestão para a diretoria da Academia de Medicina avaliar se vale a pena fazer isso. Eu acho que vale. Já? Obrigado, Santoro. Sua ideia é aprovada, mas eu mais do que isso, eu acho que é mais importante a ação do que o falatório, né? Então, eu e tantas pessoas estão outras entidades que estamos ajudando também para que chegue lá, de alguma forma, ou mantimentos, ou roupas, ou dinheiro também, né? Entidades idôneas. Esse não é o papel da academia, direcionar esse tipo de ação, mas, obviamente, que um ofício para lá não tem dúvida, né? Então, está todo mundo mobilizado. Ainda ontem eu participei de um simpósio que foi organizado pela APSEM, e já tem um QR Code lá, diz o seguinte: a APSEM vai dobrar o que for doado. Então, se você doar R$1.000 para criar conta, a APSEM vai botar mais R$1.000 dela. Então, está todo mundo realmente chocado e mobilizado. Nós estamos vivendo realmente um cenário de guerra, né? Isso daí não vai diferir em nada do que nós estamos vendo lá no Líbano, em Israel, na faixa de Gaza. Não muda nada o que estamos vendo lá na Ucrânia. Vai ser um ambiente de guerra, realmente. Já está sendo um ambiente de guerra o que nós estamos vendo lá no Sul. Realmente, bem lembrado, vamos fazer isso com certeza. Eu podia usar a palavra um segundinho para agradecer o Long. A minha ignorância sobre esse assunto é completa, preciso realmente confessar isso, mas já que você falou em genética, tem um nosso acadêmico, o Roque Montiglione, que foi meu colega em Sorocaba, que é geneticista, trabalhou nos casos dos anencéfalos de Cubatão, etc. Eu podia dar uma convocada nele um dia para me explicar um pouco de genética, já que temos até um membro que é geneticista. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria encerrar a reunião passando um mimo aqui para o Long, por essa palestra que foi realmente do presente e do futuro, né? E convidar todos vocês que estejamos no mês que vem unidos nessa confraternização, mais uma tertúlia. Muito obrigado pela presença.